Então, quero convidar o pastor Marcos Castilhos. Ele vai estar trazendo a mensagem do Senhor nessa noite. Ele é pastor lá na igreja Vila Matos, em Dourados. Está acompanhado da sua esposa. E já trouxe a mensagem hoje, na ocasião da escola dominical. Não deu para nós transmitir aí, mas uma mensagem excelente no Salmo 100 e... tá vendo? Presta atenção. Tá vendo? Então, a mensagem muito boa hoje é sobre a família no Salmo 127. Que Deus o abençoe, que Deus o use. Saúdo a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer imensamente o carinho de toda a igreja, da UPH que me convidou para esses momentos tão especiais, do pastor, do conselho, obrigado. Nós fomos bem recebidos, atenciosos, carinhosos, e eu louvo a Deus por aquilo que o Senhor tem feito na vida da igreja. Muito obrigado. Quero que nesses próximos 30 minutos, 35 minutos, fiquemos atentos à palavra do Senhor que nós vamos falar agora. Nós estamos encerrando, como foi convidado, o mês da família, e como aqui nós tivemos a formatura de um curso, IES, IES para a vocação que Deus tem dado para os nossos adolescentes, para que eles possam compreender, eu queria que nós pudéssemos dizer IES para a família também. A família é um instrumento de Deus, a família é um projeto de Deus. Hoje pela manhã nós estivemos olhando para o Salmo 127 e como é um projeto, como a família é algo muito importante, como a família é de extrema importância para a igreja, para a sociedade. Nada melhor do que ter o grande arquiteto, nosso Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, que Ele é aquele que pode assinar este projeto. E o Salmo 127 falou exatamente isso. Se Deus não edificar a casa, em vão são aqueles que trabalham para tentar edificar. Então, tudo começa com Deus. Tudo termina com o Senhor, porque um lar edificado pelo Senhor devolve toda a honra e toda a glória para Ele. E agora, nesta noite, nós vamos olhar para um texto de Lucas. E quem vai olhar para a família é Jesus. Jesus, então, nesse texto, ele vai deixar aqui pelo menos 4 motivos pelo qual a família precisa estar atento para ela ser considerada por Ele, para ela poder estar na obra que Ele quer realizar sobre a vida da família. Evangelho de Lucas, capítulo 10, de 1 a 24, e eu quero falar nesta noite sobre a seguinte perspectiva. O nosso lar é um lar de paz? E aí a pergunta eu quero levar para todos vocês que são casados. Quem é casado, dá um sinal com a mão, por favor. Responda se a sua casa é um lar de paz. Responda agora. Responda agora. Porque nós vamos observar aqui pelo texto se você está seguindo algumas coisas para que Jesus possa usar a sua casa como sustentação para a obra missionária. Lucas capítulo 10, a partir do verso 1 até o verso 24, eu vou ler. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes tudo, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repouse sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus.
Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Contudo, no juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-á porventura até ao céu? Descerás até o inferno? Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim, e quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Então, regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridades para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e a revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai, e também ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes. Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Oremos ao Senhor. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, diante da tua palavra que ora fora lida, queremos rogar ao teu Espírito Santo nesta noite, que use, ó Deus, da tua palavra para dar entendimento e esclarecimento ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Nosso lar é um lar de paz. Jesus aqui está dando uma missão para todos os seus discípulos. Os 70 estão saindo para proclamar a verdade, para proclamar este evangelho que nos fora revelado, esse evangelho de vida, esse evangelho de graça, esse evangelho que liberta, esse evangelho que não tem portas que se fechem para ele. E os discípulos estão felizes porque estão fazendo a obra do Senhor. Mas Jesus aqui, ele tem algo muito especial, porque ele comissiona esses discípulos, não primeiro para ir e já começar a anunciar o evangelho, não. Prestem atenção que o Senhor Jesus está à procura de um lugar para que esses discípulos vão e encontrem. E este lugar é um lugar onde encontrem pessoas que habitem no lugar de paz, que sejam pessoas de paz. É sublime a missão do Senhor Jesus. Porque Jesus, ele é estratégico. Jesus procura nas cidades de Rio Brilhante, e não é diferente. Ele procura lares que aqui estejam, que possam viver a complexidade, mas, na verdade, a liberdade deste evangelho. O evangelho de paz. Jesus manda os discípulos, mas sem antes dar todas as instruções. Jesus dá todas as instruções necessárias para que eles possam caminhar. É interessante, irmãos, quando nós olhamos para o texto, porque vou destacar aqui 4 coisas importantes para que um lar seja de paz. Mas antes disso, eu quero dizer o seguinte: o que seria um lar de paz? Nós sabemos muito bem que hoje todas as famílias sobre a face da terra, famílias que nós conhecemos, elas estão sob ataque do inimigo. As famílias hoje estão perecendo em dificuldades e lutas. Isso é algo que todos sabemos, porque nós somos estas famílias. Não há nós falamos hoje pela manhã, que não possa dizer que não haja problema em sua casa. Talvez nós estamos até acostumados com alguns tipos de lutas, porém elas não são normais. Há um enredo espiritual contra a família de Deus. Há um enredo tentando destruir a paz, tentando destruir os sonhos, tentando destruir as esperanças. E por isso que nós, enquanto famílias do Senhor,
precisamos estar apegados àquilo que nos dá força, àquilo que pode nos dar sustentação. O que poderíamos dizer, então, dessa paz? É ausência de problemas? Não. A paz não é ausência de problemas, não é ausência de conflitos. Pelo contrário, dentro de um lar de paz há conflito, há dificuldades. Mas o que poderíamos dizer para definir o que seja um lar de paz? Bom, conta uma história que um missionário, pregando o evangelho a uma tribo indígena na Colômbia, e ele pregando e tentando descobrir qual era a língua, como é que se traduziam as coisas, ele convidou o chefe da aldeia para que fosse dar um passeio de avião até uma aldeia próxima, e combinaram um horário. E aconteceu alguma dificuldade na comunicação, que na hora que o avião deveria partir, o chefe da tribo não se encontrava no lugar. Porém, o avião partiu. Quando o chefe da tribo chegou, ele ficou muito irritado, ficou magoado, ficou chateado. E assim que voltaram, esse missionário, o chefe da tribo começou a falar no seu dialeto, brigando com aquele missionário. E ele dizia coisas para aquele missionário, e o missionário olhando tudo, e aqueles que são missionários e pregam o evangelho, geralmente eles gravam as conversas, e aquilo estava sendo gravado. E ele percebeu que aquele missionário insistia dizendo uma coisa: não somos nós o mesmo coração? Mas na linguagem dele. Não temos nós o mesmo coração? E aí o missionário perguntou para alguém que estava interpretando: o que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo a seguinte coisa: se nós estamos juntos, e se o Senhor está dizendo que nós estamos juntos no mesmo barco, que nós estamos pregando um evangelho que é do Senhor Jesus, e que essa unidade é a unidade do povo, se nós estamos juntos, por que vocês deixaram de levar o missionário? A ideia é por que não esperaram ele para ir junto? Então não era para ter partido o avião. Se estamos juntos, por que cada um fez o que queria fazer? Essa era a ideia. E aí ele compreendeu que realmente a paz é perdida quando nós não estamos juntos no mesmo coração do Senhor Jesus. Um lar de paz é um lar que está agindo diretamente com a vontade de Jesus. Esse é um lar de paz. Esse é um lar que realmente reflete a verdade do Evangelho. Aí a pergunta é: teu lar é um lar de paz? O teu coração, o coração da sua esposa, o coração dos seus filhos, eles estão juntos, ligados com o Criador? O que um quer é a mesma coisa que o Senhor Jesus quer. Por isso, então, que nós precisamos entender nessa noite o que o Senhor Jesus deseja para aqueles que devem ser um lar de paz. Por isso que Jesus busca um lar de paz. Por isso que Jesus está à procura de lares que estão ligados com Ele. Aqueles que sabem e reconhecem o que Jesus quer. Um lar edificado pelo poder da sua palavra. Um lar edificado mesmo nós sabendo quem nós somos, as nossas lutas e dificuldades, mas nós estamos ligados ao coração do Senhor Jesus, porque foi Jesus que fez isso na sua obra redentora. Jesus que nos ligou ao coração de Deus. Aquilo que havíamos perdido no Éden, o Senhor Jesus restaura o nosso coração. Então Jesus está aqui mandando os seus discípulos para que eles encontrem um lar de paz. Não comecem a obra missionária sem encontrar na cidade um lar de paz. É interessante isso, irmãos. Porque Jesus está dizendo o seguinte: eu tenho um lar de paz espalhado em muitos lugares. Nós precisamos descobri-los. A primeira coisa, então, que nós vamos observar nesse texto é que um lar de paz, ele precisa ser levado pela direção de Jesus. Dos versos 1 até os versos 12, Jesus dá toda a instrução para os seus discípulos. Ele diz exatamente o que eles devem fazer. Jesus diz estritamente: faça isso, vão e procurem um lar, e este lar precisa ser de paz. Não vão ficar em casa alguma enquanto não encontrarem esse lar. A pergunta é: lares de paz estão aqui na cidade do Rio Brilhante? Talvez seja a sua casa um lar de paz. E Deus está procurando. Só que, irmãos, talvez algumas das nossas casas precisam ser restauradas, porque já não são mais lares de paz.
Eu não preciso dizer que muitas das nossas casas são grandes ringues, grandes telequetes de brigas, de remorsos, de rancores, de tristezas, de dor, de mágoa, de infelicidade. Eu sei que há lares que têm tentado sobreviver diante de tantas lutas. Mas há mulheres que choram, há maridos que estão sofrendo porque não conseguem manter a sua casa, há filhos rebeldes, há filhos que estão tristes. Nós sabemos disso. E alguns lares que deveriam ser lares de paz já não são mais, porque se perderam no meio do caminho, porque não estão sendo dirigidos pela verdade do Senhor. Quando Jesus está dizendo aqui, sigam exatamente o que eu estou mandando, é para ser seguido. Então, a primeira virtude de um lar de paz é que segue a direção do Senhor. É a palavra de Deus que orienta o marido, é a palavra de Deus que orienta o filho, é a palavra de Deus que orienta a esposa. E por isso nós precisamos saber o que o Senhor nos pede e aquilo que devemos fazê-lo. Jesus é quem dá essa direção. E a falta de compreensão disso tem trazido muitos problemas diante da nossa família. Frustração, tristeza, infelicidade, porque nós queremos aquilo que nós não deveríamos querer, porque o que Jesus está orientando é para que façam a vontade dele e não a nossa. Um lar de paz trabalha para o Senhor Jesus. Um lar de paz tem prazer em servir a Jesus. E os discípulos estão animados. Os discípulos estão felizes porque Jesus está dando uma oportunidade para eles, para que eles vão e encontrem esses lares de paz. E detalhe, vocês não estão entendendo, porque Jesus está dando autoridade e poder para eles, para que eles possam curar, abençoar, expulsar demônios. E tanto é que a alegria deles é verdadeira, que eles chegam para Jesus no retorno e dizem, Senhor, é só bênção. É só bênção o que está acontecendo em nosso meio. Mas Jesus, ainda conhecendo os seus corações, vai dar uma bronca neles ainda. Porque Jesus, ele sabe que muitas das vezes nós nos exaltamos e a gente quer que a honra, que a glória seja dele, mas passe por nós primeiro. E eles vão falar isso no verso 17, eles vão confessar ali que eles estão percebendo a mão do Senhor, mas eles também estão colocando o nome deles nessa história. Irmãos, preste atenção nisso. Se a tua casa não tem a direção do Senhor Jesus, ela não é um lar de paz. Simples assim. Se a tua casa não é o lugar onde a palavra de Deus está sendo orientada à tua vida, se você não está olhando para a Escritura, se você não está vendo, estudando, se você não está amando a Escritura, se você não está se envolvendo com a Escritura, não é um lar de paz. Simples. Nós vamos ver algumas outras virtudes que esta casa apresenta. Então, porque o verso 1 diz, o Senhor designa, o Senhor encomenda, o Senhor manda. O Senhor não diz assim, se vocês puderem, por gentileza, façam. Não, façam. O Senhor é quem designa. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou. Nós já temos a missão. Nós já temos aquilo que precisamos fazer. Nós precisamos acatar as ordens do Senhor. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. O Senhor não quer que nós sejamos pessoas bem-sucedidas, de sucesso. O Senhor Jesus quer que nós sejamos obedientes à sua palavra. Fidelidade ao Senhor Jesus. Fidelidade à sua palavra. A ordem que o Senhor Jesus está dando para os seus discípulos, vão, avancem, sigam, caminhem, sempre na minha direção. Porque no meio desse caminho, nós vamos querer tomar caminhos que não são possíveis, que não são bons. Irmãos, então, primeira virtude, a nossa casa, ela precisa ter a direção de Jesus. Parece assim tão óbvio, né? Parece tão óbvio. Mas muitos lares hoje, irmãos, a semana inteira, não se fala de Jesus em casa. Passamos tempos e tempos e a palavra de Deus não é ensinada, não é estudada. E nós achamos que essa vida que nós estamos levando, ela vai nos levar para um lugar que o Senhor quer. Temos que ter cuidado. A palavra do Senhor é avance na direção certa. Dos versos 1 até o 12, os discípulos precisavam ouvir qual era a direção. E aí, depois de eles ouvirem a direção, agora o Senhor Jesus vai começar a dizer para eles como que o processo de trabalho esse efetivo. Observe, a partir do verso 2, ele diz assim, eles fez a seguinte advertência, a seara é grande,
mas os trabalhadores são poucos. É verdade isso ou não? Sim. E por que motivo? Se o Senhor tem cheio de lares de paz, se o Senhor tem um exército dele, por que os trabalhadores são poucos? Continuemos. Ele diz assim: rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Quem aqui já fez essa oração? Quem já orou por trabalhadores? Não precisa responder, só pensa. Você já orou por trabalhadores para a seara do Senhor? Pois bem, eu quero falar justamente agora uma segunda virtude de um lar de paz. Toda a casa, toda a nossa casa, hoje no Salmo 127, nós descobrimos que nós somos vulneráveis, que nós trabalhamos demais, nós ficamos acordados até tarde, nós acordamos muito cedo, nós trabalhamos muito, nós nos cansamos, e nós podemos perceber que quando nós estamos assim, nós não conseguimos perceber que coisas ruins estão acontecendo em nosso entorno. O que o Senhor Jesus está dizendo para os seus discípulos e para aqueles lares que estão ali a serem procurados, que nós precisamos entender qual é a dificuldade de um lar que está errando em um quesito muito importante, que aqui é a potência da sua casa. Você pode dizer que a sua casa tem potência, tem força do Senhor? Você pode dizer que a sua casa está pronta para sofrer qualquer dificuldade, qualquer má notícia? Você está pronto? Está preparado? Talvez hoje, nessa noite, o Senhor Jesus possa, na nossa lar, falar coisas ou ter coisas que nós não estamos preparados para ouvir. Mas você está preparado? Será que está? Será que o teu lar tem condição de suportar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para você? Nós não sabemos o que é. E nós bem sabemos que as tribulações vêm todos os dias, a qualquer momento. Qual que é a dificuldade do lar, então? É um lar que tem o seu limite e que precisa descobrir que ele precisa ser vencido. Qual que é? Oração. O segundo momento é a nossa casa. Ela só tem potência se ela é uma casa que ora. Um lar de paz tem oração. Por isso que o Senhor diz, rogai ao Senhor da seara. A falta de oração é algo muito notório nas nossas casas, irmãos. É verdade. Nós estamos sempre contra o relógio. Nós saímos atrasados, chegamos sem tempo, nós oramos pouco. Nós não oramos juntos. Qual foi a última vez que você orou em família? Qual foi a última vez que você sentou com sua esposa e filhos e intercederam uns pelos outros? Se você fez isso, louvado seja o nome do Senhor. Mas se você não fez isso ainda, você está com falta de potência na sua casa. A sua casa está fraca. O que Jesus está dizendo é o seguinte: eu não posso confiar em um lar que não ora. Eu não posso confiar num lar que não ora. Como que você quer fazer a missão, a obra? Como que você quer estar diante do Senhor? Como que você quer estar diante do mundo? Porque a missão é diante do mundo. Você vai ser instrumento de Deus se você não tem tempo a sós com o Senhor. Jesus está dizendo, sem oração, sem confiança, sem oração, um lar não se mantém em paz. Como é que o meu coração vai estar ligado ao coração de Jesus se eu não estou ligado em oração com Ele? É simples assim. Não precisa ser especialista para entender a palavra do Senhor. Ele está dizendo para mim e para você, primeiro, o nosso lar tem que ter a direção do Senhor. É a palavra de Deus que deve instruir todos os meus passos, todas as minhas decisões, todas as minhas escolhas. Se elas não estiverem segundo a vontade de Deus, aonde aquele que edifica o nosso lar, estamos errados. E se a nossa vida não estiver diante do Senhor com potência, e potência é oração, uma casa que ora, ela se sustenta diante das dificuldades. Uma casa que ora não se desespera. É por isso que Jesus está dizendo, um lar que não ora, não pode haver confiança. E uma outra coisa que vai acontecer aqui. Como é que você pode orar pedindo a Deus que rogue por trabalhadores da seara se você não é um? É hipocrisia, não ore assim. Não ore para que Deus mande trabalhadores para a sua seara se você não foi aquele que trabalha para o Senhor. É hipocrisia. Por isso só pode orar ao Senhor por trabalhadores se você está disposto a trabalhar ou se já está trabalhando. Caso contrário, você quer folga. Você quer que outro trabalhe no teu lugar. E o Senhor Jesus não quer isso. Jesus está procurando, então, um lar cheio de potência. Um lar
cheio de oração. Lares fracos, oração fraca. Lares fracos, potência baixa. É urgente que as nossas casas voltem a ser lugares de oração. É urgente que marido abençoe a sua esposa. É urgente que marido abençoe seus filhos. É urgente que a esposa ore pelo seu marido. Nós precisamos interceder pela casa. Nossos lares estão enfraquecidos porque nós esquecemos de pedir ajuda para aquele que é o que pode nos ajudar. Essa é a limitação. Nossa vida devocional é ruim, nossa oração é pior, nossa leitura está indo abismo abaixo, não há apego a Deus, não há apego a Cristo, nossa alimentação espiritual é raquítica, nós não estamos recebendo conselhos da palavra, é por isso que nós estamos cansados e sobrecarregados. É por isso que o peso do dia, da vida, tem nos machucado e tem nos derrubado. Muda isso. Volte a ter a direção do Senhor. Volte a orar. Clame a tua casa para orar. Chama o teu filho para orar. Interceda, busque ao Senhor. Peça ao Senhor que potencialize o teu lar. Oh, meu irmão, um lar que ora faz a diferença. E eu desejo que, em nome do Senhor Jesus, conversando hoje com o reverendo Clóvis, ele falou, pastor, nós temos mais ou menos uns 200 membros. Pastor, eu desejo, irmão, que a palavra do Senhor potencialize esses lares e que se tornem 400 em breve. Que o Deus Todo-Poderoso possa trazer mais pessoas felizes em servir ao Senhor. Esse é um dos obstáculos que você precisa vencer. Comece a orar mais. Você já ouviu isso muitas vezes, só que nós estamos falando de uma família que está em crise. E aí você está frustrado. Quer ver o Senhor Jesus agir na sua vida, na sua casa? Ore mais. Entrega na mão do Senhor e diga, Senhor, me ajuda, porque eu não posso sozinho. E de manhã nós vimos, quando nós queremos colocar a mão para resolver o problema, nós estragamos. Porque quem dá a direção é Deus. Segundo obstáculo que nós podemos perceber, está no verso 3, ele diz assim, ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Aqui tem duas conotações. Quando o Senhor diz assim, ei que vos envio como cordeiros, a primeira conotação, Deus está dizendo assim, eu cuido de vocês. Vocês são cordeiros, mas a minha proteção é dada a vocês. Vocês são cordeiros, mas eu é que cuido do caminho de vocês. A segunda conotação é que nós também devemos ficar esperto, não seja amador. Porque eu envio como cordeiro, mas saiba que os lobos estão assentados na igreja. O inimigo está perto de nós. Muito cuidado. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Então, como cordeiros que somos, protegidos pelo Senhor, mas fiquemos espertos, porque há pessoas no nosso meio que a intenção delas é que nós não sejamos mais cordeiros, que saiamos do rebanho. Este é um lar de paz. Este é um segundo obstáculo que eu e você precisamos vencer. A palavra de ordem que o Senhor Jesus está dizendo para os seus discípulos é coragem. Não desanimem. Orem a mim. Busquem a minha direção. Estejam espertos diante da caminhada. Coragem. Dependam somente do Senhor Jesus. E aí nós enfrentamos as lutas. Todos teremos lutas. Todos teremos aflições. Não há como ser poupado disso. Todos teremos lutas e dificuldades. A questão é a seguinte, estamos preparados quando elas chegarem? Se o nosso lar tiver potência em oração. Se o nosso lar tiver direção do Senhor Jesus, se nós tivermos coragem para enfrentar os inimigos, sim, estaremos preparados. Alimente-se então com a verdade, ore, seja submisso ao Senhor. Há uma terceira qualificação, uma terceira verdade que o texto pode nos mostrar nesta noite. Quando nós resolvemos fazer a obra do Senhor, e alguns fazem isso, infelizmente o mundo ele joga um monte de coisa no meio do caminho, para que a gente perca a atenção. Olha o que diz o versículo, veja bem. Verso 4. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Está parecendo que Jesus está mandando dizer para aqueles discípulos, vocês devem ser estúpidos. Não cumprimente ninguém. Avancem mesmo, atropelem. Não é isso que ele está dizendo. Jesus está dizendo o seguinte, vocês têm uma prioridade. A prioridade é encontrar um lar de paz. Depois que vocês encontrarem o lar de paz, aí a situação é diferente. Mas perceba, irmãos, como nós nos perdemos no meio do caminho.
Nós arrumamos um monte de coisa e dizemos que elas são mais importantes do que a obra do Senhor. E justificamos isso. Nós dizemos, nós elegemos. E o Senhor está dizendo o seguinte: tome cuidado com o tempo perdido. Quanto tempo a igreja perde, quanto tempo a família perde, quanto tempo nós jogamos fora por não fazermos aquilo que o Senhor Jesus está orientando a sua igreja, a sua família, o lar de paz. Nós perdemos a direção do Senhor, nós estamos com a nossa potência baixa porque não oramos a Deus e nós perdemos o foco. O foco é fazer a vontade do Senhor, não é se nós vamos ou não ter dinheiro, se vamos ser ou não bons profissionais. O foco é: Senhor, eu quero ser obediente à tua palavra. Um lar de paz é obediente. As outras coisas virão, elas virão para a família de Deus. É isso que Jesus está orientando aos seus discípulos. Veja, procure um lar que seja de paz. E quando aí você encontrar, aí você vai entrar e vai escolher, e vai abençoar, e vai ali encontrar sustentação para a obra missionária. Por isso, irmãos, olha como é importante numa igreja lares estabilizados. Por isso que eu fiquei feliz, falei com o reverendo hoje, em ver esta igreja, uma igreja tipicamente presbiteriana, família. Pai, mãe, tio, avô, cabelos brancos, sem cabelos. Né? Temos de todos os tipos aqui. Né? Mas como isso me alegra, crianças pequeninas falando o versículo bíblico, eu quero desafiar os adultos. As crianças estão sendo exemplo, mas eu quero que os adultos estejam falando o versículo bíblico aqui na frente, ou fala do banco mesmo, porque o exemplo somos nós, não são eles. Preste atenção nisso. É eu e você que devemos dizer a verdade para eles. Preste atenção, eu louvo a Deus pelo que o Espírito Santo está fazendo, mas nós precisamos entender, os nossos lares, eles precisam ser efetivamente de paz. A obra missionária que é dada por Jesus aos seus discípulos é para que eles encontrem uma casa que dê sustentação para a obra. A tua casa está preparada para dar sustentação para uma nova igreja nessa cidade? Porque o Senhor tem trabalhadores aqui. E se não tem, diz o Senhor, roguei ao Senhor da seara para que mande trabalhadores. Mas só se você for um. Se você ainda não é, não faça essa oração, porque é hipocrisia. Agora, se você já trabalha, pode rogar, está autorizado. Irmãos, os discípulos aqui então, eles estão sabendo de tudo, eles estão com potência, eles estão potencializados, eles estão animados, eles estão felizes. Os discípulos aqui estão procurando, a partir do verso 5, 6, eles vão: se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a nossa paz, se não houver, voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo, bebendo o que eles tiverem. Preste atenção nisso. Porque digno é o trabalhador do seu salário, não andeis a mudar de casa em casa. Preste atenção, Jesus conhece o coração de cada discípulo, Jesus conhece os nossos corações. Talvez, se Jesus não tivesse dito eito, eles iam procurar as melhores casas, né? Não, vamos procurar uma casa que possa dar uma assistência boa para a gente. Não vamos procurar qualquer casa. Mas Jesus está dizendo, não importa a casa. Não importa o que eles vão oferecer. Importa se eles têm paz. Importa se eles confiam em mim. Importa se a vida deles depende de mim. Preste atenção nisso. Porque muitos de nós, na nossa vida inteira, nós vamos trabalhar para mostrar em aparência o que temos. Uma casa bonita, grande, perfeita, lustre, melhor porcelanato, melhor cerca, tudo de bom. E não é isso que o Senhor Jesus está buscando. Talvez você possa pensar assim, não, vai olhar na minha casa é linda, mas ela tem paz? Está faltando. O que o Senhor Jesus está buscando não são casas bonitas, mas pessoas que têm o coração, que dependam dele. Se você depende do Senhor, é o melhor lugar que nós poderíamos estar. Os discípulos, então, eles encontram a casa, e depois que eles encontram a casa, eles ficam na casa, e depois que eles estão na casa, aí sim, a obra começa. Pode observar. A partir do verso 8, aí ele diz assim, quando entrardes numa cidade, aí a partir, então, já acharam a casa, já estão sustentados, já estão apoiados, eles encontraram uma casa que confia em Cristo, eles encontraram uma casa que ama Jesus. Então, a partir de agora, vocês poderão trabalhar. E a partir daí, então, eles entram na cidade e fazem a obra do Senhor. Eles curam, eles abençoam, eles fortalecem, eles fazem a obra do nosso Deus. A obra do Senhor está acontecendo nas nossas casas. É a partir delas. Não necessariamente é na igreja, mas é onde você mora. É onde você está inserido.
É lá que o Senhor vai usar a tua vida, a tua casa. Abra a tua casa para que o evangelho possa ser proclamado a partir dela. Diga ao pastor, pastor, não tem grupo de célula no meu bairro, vai ter a partir de segunda-feira, pode abrir lá, minha casa está aberta. E quem não tem vai procurar uma, porque as nossas casas precisam ser abertas para ser proclamado a palavra do Deus bendito. Façam isso. Jesus, então, aqui, olha para os seus discípulos e ele fica feliz com tudo que ele está enxergando na vida deles. E eles muito mais ainda. Né? Os discípulos, então, eles estão fazendo a obra do Senhor, eles estão trabalhando pelo Senhor, e diz assim, curar enfermos, verso 9, e que nela houver, anunciar-lhes a vós outros, está próximo o reino de Deus. Nós não anunciamos isso, Jesus está voltando. Nós achamos que amanhã nós estaremos aqui, Jesus está voltando, e pode ser hoje, talvez amanhã eu não esteja. Nós precisamos ter essa confiança, Jesus voltará. A esperança da igreja é que Jesus voltará e buscará aqueles que estão fiéis ao Senhor. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos, o reino de Deus chegou. E em casa, os nossos filhos precisam saber o que significa isso. Em casa, os nossos filhos precisam ter a certeza que aquela nossa casa é um lar de paz, é um lar que tem a direção do Senhor, é um lar que realmente ora ao Senhor, o pai ora ao Senhor, e a oração do pai é poderosa, não porque é do pai, porque é feita em nome de Jesus. Eu vejo alguns pais errando, né? Às vezes os filhos se machucam, vem aqui que o papai vai dar um beijinho para sarar. Não é o papai que sara. Entenda? Já começa ensinando o seu filho certo. Vamos orar para que o Deus possa curar a tua ferida, o teu problema, a tua luta, a tua dor. Nós precisamos dar essa informação para aqueles que estão conosco. Nós confiamos nesse Jesus. A igreja que caminha altaneira é a igreja que confia e vive essa prática. É a igreja que tem a sua casa aberta, porque é potencializada pelo poder da oração. E aí Jesus olha para esse grupo e percebe que algumas coisas ainda precisam ser feitas deles. Esse pessoal, eles vão e eles retornam. E eles retornam e eles estão dizendo, eles estão felizes. Só que eles dizem no verso, observe lá no verso 17, o regresso deles, eles regressam assim, os 70 possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Preste atenção nisso. Aí Jesus responde, mas ele lhes disse, eu via Satanás caindo no céu como um relâmpago. Jesus está dizendo para os discípulos, olha, vocês curaram, fizeram milagres, mas foi por minha causa. Tira vocês do meio da história. Às vezes nós queremos um pouquinho de aplausos para nós. Não há aplauso para nós na vida cristã. Nenhum. Porque o que você fez, o que você fará, ainda não significa absolutamente nada diante da grande obra que Jesus já fez no teu coração. Porque a salvação que foi lhe dada é o melhor prêmio para um lar de paz. Porque o lar de paz que tem Jesus como Salvador não precisa de mais nada. Então, cuidado para querer aplausos. Cuidado para querer o teu nome escrito em algum lugar. Não é permitido tal coisa num lar que tem a direção do Senhor, num lar que tem a potência da oração, num lar que tem foco. O foco é a obra do Senhor Jesus. É Ele, toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a majestade, a Ele, a minha e a sua vida. Somente a Ele aprendamos a dar glória a quem tem a devida glória. É só Cristo Jesus. E a quarta e última coisa que o ensino vai nos mostrar é que alguns deles, quando voltam, eles dizem assim, alguns rejeitaram e alguns rejeitarão a verdade do Evangelho. Para esses que rejeitaram, a condenação é certa. Mas Jesus fica feliz com os discípulos e a quarta virtude de um lar de paz, quero que você olhe comigo. Veja lá. A partir do verso 17, mas a partir do verso 20. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Percebam que não é a obra que nós realizamos, mas em nome de quem ela foi realizada. Jesus está dizendo aqui para nós, vocês têm o nome escrito no livro da vida. Sosseguem com isso. Não queiram mais nada. Porque nada mais é suficiente para alegrar o nosso coração de que a salvação em nosso Redentor. E se a tua casa ainda não é salva em Cristo Jesus, você precisa lutar por isso. Você precisa enveredar forças por isso. O Senhor Jesus aqui está dizendo para nós, e Jesus está feliz da vida com os seus discípulos que voltam realmente com essa certeza,
de que eles estão com o nome arrolados no livro da Bíblia. É Jesus que dá essa afirmação. Um lar de paz que faz a obra do Senhor está com o nome gravado na salvação eterna. Se a tua casa está assim, louvado seja o Senhor. Jesus, então, gera em nós um contentamento. É aí que eu quero chegar. A quarta e última coisa de um lar de paz é um lar feliz. É um lar de alegria. Se a tua casa não tem alegria, está faltando coisa aí. Jesus precisa restaurar. Jesus precisa mudar algumas coisas. Porque a casa de crente é um lugar de alegria constante. Mesmo diante das lutas, mesmo diante do choro, mesmo diante das dificuldades. Por isso que Jesus está feliz com os seus discípulos, porque eles estão aprendendo a ser orientados por Ele, a orar a Ele, a não perder o foco e a ser uma família feliz. E é justamente isso, irmãos, para a gente poder encerrar e concluindo. Se a tua casa não é ainda um lar de paz, o Senhor Jesus pode torná-lo. Se ainda você não tem a direção do Senhor, se você não está conduzindo a tua vida, os seus negócios, o seu casamento, a criação dos seus filhos, o amor à sua esposa, segundo a palavra de Deus, precisa pedir, Senhor, me ajuda a fazer. Se a tua casa não tem tido potência porque não tem orado, comece a orar. Simples. Desperta o teu coração para orar. Se você tem perdido o foco, e o foco é a glória de Deus, o foco é o evangelho do Senhor, diga, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, não a minha. Eu quero ser aquilo que o Senhor me chamou para ser, um servo e nada mais. E por fim, Senhor, eu quero ser um crente que expresse a alegria da tua salvação. Que o Deus abençoe a esta igreja, que Deus abençoe a esse povo que mora aqui e a todos aqueles que ainda serão ganhos para o Senhor Jesus. Que a tua casa seja um lar de paz. Amém? Deus nos abençoe. Quero convidá-los para que fiquem em pé, nós estaremos orando ao Senhor. Querido Deus, Pai bendito, Pai todo-poderoso, eu quero agradecer ao Senhor, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede nesta noite de ouvir a Tua palavra, Senhor. Graças te damos. Senhor Deus, o que nós queremos e que nós vimos aqui, segundo a Tua palavra, ó Deus, que o Senhor está à procura de lares cheios de paz. E um lar de paz, ó Deus, é um lar que todos os corações estão unidos com o coração de Cristo Jesus, meu Pai. Senhor, que se aqui existir algum lar que ainda não está perfeitamente na paz do Senhor, ó Pai, que nesta noite a salvação do Senhor seja derramada sobre os seus corações. Se há lares aqui que ainda não reconhecem Jesus Cristo como o Senhor e Salvador das suas vidas, que o Teu Espírito Santo os visite neste momento, ó Pai. E se há aqui lares ainda, ó Deus bendito, que não trabalham para o Senhor, que não tem sido orientado pelo Senhor, que não tem, Senhor Deus bendito, tido tempo de oração, potência na oração, que o foco tem sido perdido e que não há alegria, que o Senhor restaure essas casas nesta noite, ó Pai. Restaura, Senhor Deus, marido, restaura, Senhor Deus, esposo, restaura os filhos. Que esta igreja cresça sabedoria, estatura e graça diante do Senhor, ó Pai. E que as pessoas que aqui passarem, e aonde elas estiverem olhando a nossa casa, as nossas vidas, possam ver ali um lar cheio de paz, cheio de corações unidos com o Senhor. Graças te damos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, ainda em pé, nós vamos convidar os homens, né? Os homens vão vir à frente aqui, vão cantar um hino bonito. Casa de bênção, pode vir os homens para frente. Enquanto o PH vem para frente aqui, eu vou colocar os avisos, tá bom? Mas pode deixar quieto aqui. Irmãos, nós temos aí o relógio de oração para a próxima sexta-feira. E os irmãos, então, estão convidados a escolher o horário melhor que fica para você poder estar orando aí na próxima sexta-feira, que vai da 1 da manhã às 24 horas. Então, vê qual é o melhor horário e você vai pegar o papelzinho para saber o motivo da oração. Que nós estaremos orando em todos os sentidos pelo Rio Grande do Sul e também por Israel e aquela região toda ali, a questão de conflitos e tal. Às 19 horas é na igreja. E os outros horários, cada um tem o seu tempo de oração no horário que marcou. Não esqueçam aí. E hoje é uma parte do encerramento do mês do lar, né? Porque não tem o próximo domingo de maio. Mas nós temos ainda a quarta-feira, que é o último dos cultos do mês,
lá na casa da nossa irmã Giane, no Nery Lima. Então, toda a igreja está convidada a participar, como foi nos outros 3 cultos, né? Muita gente foi, muito bonito ver a participação dos irmãos, se esforçando para uma cadeira, né, Renato? E Deus providencia tudo no tempo certo, na quantidade certa. Então, vamos lá, na próxima quarta-feira, às 19h30, na casa da nossa irmã Giane. Vamos lá. Fique perto da sua família aí, abraça a sua família enquanto cantamos e declare isso, que a sua casa seja uma casa de bênção. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver. Será reconhecida um lugar de oração, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Vamos receber a bênção. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse e permaneça sobre cada um de nós e sobre toda a igreja de Cristo, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém.